Quem pode adorar ao Senhor nessa noite? Ele pega os pequenos, aleluia. Sauda a todos os irmãos com a paz do Senhor. Convido aos irmãos a abrir sua Bíblia, livro de 2 aos Reis de Israel. 2 aos Reis de Israel, capítulo 2. Iremos fazer menção de apenas 3 versículos, que é o tema do sábado do fogo, porção dobrada. Enquanto você procura, quero externar a minha gratidão a Deus por mais uma vez poder estar aqui juntamente com os companheiros, amigos, pregadores. Que Deus abençoe a cada um. Pastor Jader, sua família, sua esposa, minha esposa, minha mãe, meus amigos, jovens pregadores que vieram interceder por mim e para todos os irmãos. Você que me encontrou, diga amém. Diz: sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Verso 10. E disse: coisa duras pediste, se me veres quando for tomado de ti, assim te será, porém se não se fará. E sucedeu que indo eles, andando, falando, eis que um carro de fogo com seus cavalos de fogo os separou um do outro. Elias subiu ao céu em um redemoinho. Você pode adorar o Senhor. Meus irmãos, nós olhamos nesse contexto, vemos que o profeta Elias, ele viveu no século 9 antes de Cristo, durante o reinado de Acabe e de Acasias, reino do norte. Lembrando que em sua época o povo de Israel havia se dividido em 2 reinos, e era este sendo o rei do sul. Judá era o reino do sul, com a capital em Jerusalém, e Israel era o reino norte, com a capital em Samaria. A Bíblia relata a respeito do ministério do profeta Elias no livro de 1ª e 2 aos Reis de Israel. E nessa feita nós vamos observar que Elias, ele profetizou a respeito de uma grande seca iminente, mas Elias, ele profetiza em um período caótico, em um período de calamidade. Observa que esse ponto, o povo do norte, ele havia conquistado um alcance da sociedade, ou seja, o povo tinha alcançado uma boa posição. Por quê? Porque o reino havia se dividido logo após da morte de Salomão. E nessa feita o rei Ori, o pai de Acabe, ele vai cometer um grande erro, e esse erro é de casar Acabe com uma princesa chamada Jezabel. E nessa feita Acabe, ele começa a introduzir cultos a Baal. E lembrando que quando o profeta Elias, ele profetiza a respeito da seca, é bem verdade que podemos trazer aqui que Baal, ele era considerado um deus da vida e da fertilidade. E nessa feita, quando o profeta Elias, ele profetiza a respeito da seca, ele está entrando em confronto. Por quê? Porque Acabe, ele produz e ele constrói um templo para Baal. E esse foi o pior erro da vida de um rei, é construir um templo para adorar outros deuses, porque só o Senhor Deus, ele é digno de louvor, ele é digno de honra, ele é digno de glória. Observa que quando o profeta Elias, ele profetiza a respeito da seca, Deus, ele dá uma ordem para Elias, para que Elias, ele fosse para o oriente de Querite, e ali ele foi sustentado milagrosamente e bebia da água do ribeiro. Mas a Bíblia diz que o ribeiro, ele se
seca. E Elias então, ele recebe uma nova ordem de Deus, e essa nova ordem de Deus é para que ele vá até uma cidade chamada Sarepta, que é de Sidom, das províncias de Sidom. Nós vamos ver que ali então Elias, ele vê e se depara aquela mulher apanhando lenha. Para quê? Para preparar o pão para o seu filho e para ela. A seca estava completamente devastadora, a seca estava completamente acabando com tudo. E Elias, por uma ordem de Deus, ele vai até essa cidade chamada Sarepta, e a mulher, quem sabe, já não tinha mais nada, porque o texto diz que ela não tinha senão um bocado de farinha e um pouco de azeite numa botija. Mas é ali que Deus, ele usa o profeta Elias para multiplicar o azeite e a farinha daquela mulher, até que quando houvesse chuva, nós vamos ver que passado daí, Elias, ele vai enfrentar, ele vai chamar, por quê? Porque a seca era iminente, tudo estava sendo devastado junto do monte. É aí que o profeta Elias, ele chama, faz um convite para a rainha Jezabel, Acabe e todos os profetas de Baal. E então, para introduzir, e vemos que quando ele convida Acabe, rainha Jezabel, todos os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal e os 400 de Azera, é aí que começa o duelo. Elias, ele manda os profetas levantar, fazer todo o sacrifício, ele se cortava e nada acontecia. Mas é interessante que quando Elias, a primeira coisa que Elias vai fazer é restaurar o altar, é tirar a cinza do altar, porque crente, para receber fogo, ele tem que tirar a cinza. E quando Elias, ele começa a orar, a Bíblia diz que desce fogo, consome os 450 profetas de Baal e os 400 de Azera. Rainha Jezabel, ela fica completamente louca. Rainha Jezabel, ela fica ameaçadora. Então ameaça Elias. Elias, ele recebe uma nova ordem de Deus para que fosse para o Oriente, para que fosse para o Monte Horebe. Para todos que sabem, o Monte Horebe é o monte de Deus. E nessa feita, Elias, ele vai receber 3 instruções, e essas 3 instruções e 3 incumbências. E essa incumbência Elias recebe, a primeira incumbência que Elias recebe é para ungir Azael como rei da Síria, e a ungir Jeú como rei de Israel. E logo vem Elias para ungir, para ser o seu sucessor. É interessante que Elias, ele passa por 4 estádios: Gigal, Betel, Jericó e o Jordão. E esses tais 4, escatologicamente, eles são para a nossa vida, porque Gigal representa, aleluia, o primeiro amor. Betel representa o melhor lugar. Nós vamos ver que quando Elias, ele passa por todos esses aspectos, Elias, ele então pergunta para Eliseu: Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça. Então Eliseu, ele acha e pede: olha, Senhor, que me haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim. É nesse texto, é nessa hora que Elias e Eliseu, ele passa o Jordão. E o texto que nós fizemos menção aqui é que quando Elias e Eliseu, ele passaram no rio, eis que veio uma carruagem de fogo para separar Elias e Eliseu. E o que me chama a atenção nesse
chegou